Olá, hoje o tema é a besta fera. É como eu chamo quando eu entro em delírio, tá? Eu chamo o meu delírio de besta fera. Tem cliente meu que chama o Kraken, tem cliente meu que chama Monga, a macaca, né? Eu gosto de chamar a besta fera. Todo mundo tem, todos os seres viventes da Terra têm um momento em que em que são ativados para entrar em delírio. E o que é delírio? Isso aqui é tudo meu, tá, gente? Não tem nada de prova científica, nada. São as minhas. É como eu boto o nome nas coisas que eu observo, tá? Todo mundo entra em delírio, de vez por outra. É ativado por um comportamento, por uma fala, por uma lembrança, um pensamento, uma imaginação. A gente entra no modo delírio. Significa o quê? Modo delírio. Modo delírio significa que quem está funcionando agora é nossa criança. Não, na verdade, não é nem a nossa criança, é a memória dessa criança. Normalmente dos 10 primeiros anos de vida, algo que aconteceu nesse período. Então é como se a gente entrasse numa câmera do tempo e fosse transportada para essa época. A gente não lembra muito o que é que aconteceu, muito raramente a gente lembra, mas a gente começa a funcionar como se estivesse nessa época, diante a situação em que a gente marcou lá aquela memória, né? Gravou na memória aquela situação. Pode ser até uma coisa boa, mas no geral é uma coisa desagradável. Eu chamo de besta fera porque o que vem pra mim é raiva, tá? Então eu fico uma pessoa impaciente, raivosa. Isso é a minha, por isso que eu chamo de besta fera. A maioria dos seres humanos ativa a raiva, tá? Por quê? Não tem como uma criança ser criada na nossa cultura e não sentir raiva dos pais. Tá? A criança é totalmente, segundo Freud, voltada para o prazer. É o id. Então eu tô lá no meu prazer, fazendo o que eu quiser fazer para ter prazer. Aí chega o pai e a mãe e diz: para de fazer isso e vai fazer outra coisa que tem a ver com a necessidade dele, não com a minha. Aí toma banho, vai comer, vai para a escola. Então é óbvio que as crianças vão ficar com raiva dos pais. Não vão lembrar disso, tá? Mas vão ficar com raiva dos interditadores do prazer. Seja ele quem for, eu chamo dos cuidadores. Porque nem sempre é pai e mãe. Pode ser, inclusive, um primo, um irmão mais velho, tá? E não precisa ser muito mais velho, não. Pode ser só 3 anos mais velho. Para uma criança, 3 anos de diferença já é uma pessoa adulta, já é uma autoridade. Então, seja lá qual foi a autoridade que nos impediu de fazer o que nos dá prazer, para obrigar a gente a fazer uma coisa que pra gente não faz sentido, ou é desprazerosa, a gente vai ficar com raiva. Só que vai ficar com aquela raiva pra dentro. Às vezes tem criança que explode, né? Mas a maioria fica com aquela raiva pra dentro. E aquilo fica gravado na memória. Quando a gente vira adulto, aí qualquer coisa que faça a gente lembrar dessa época, a gente, em alguns momentos, porque tem botões que não se apertam, né? Mas se apertou o botão, a gente vai para em algum lugar do passado e começa a reagir como se a gente estivesse na frente desse cuidador. A pessoa que está na frente da gente já deixa de existir, por isso que eu chamo que é delírio. Podia ser alucinação também, mas eu gosto mais de delírio. Então, a pessoa que está na frente da gente já deixa de existir. Ela vira só uma projeção do nosso passado. E eu começo a discutir com essa pessoa do meu passado. Já não é mais a pessoa do presente. Certo? E não tem um jeito de eu sair dali até toda a programação rodar. Isso se eu não tiver nenhuma técnica. Por exemplo, hoje eu uso a técnica da respiração. Mas nem sempre eu percebo que eu estou ali. Recentemente aconteceu isso, e o que me acordou foi a pessoa que estava na minha frente dizendo: não dá,
não tá bom pra mim. Pronto. Aí eu meio que acordei. Porque eu já tinha essa combinação com essa pessoa. Então eu meio que acordei. Quando eu acordei, eu respira. Aí primeiro eu respirei. Depois eu pedi pra mudar de assunto. Porque se eu tivesse no mesmo assunto, eu ia ligar de novo a besta-feira. Como é que liga a minha besta-feira? É só alguém teimar na minha frente. Alguém segurou uma coisa na minha frente, uma ideia na minha frente, contrária à minha, tá? Que eu entro na besta-feira. Aí eu fico teimosa também. E fico ali, irritadiça, impaciente, às vezes até furiosa mesmo, tá? Mas no geral é aquela tensão, né? Chata, porque fica chato. Mas isso cada vez está acontecendo mais raramente, mas acontece ainda comigo. E eu chamo de besta-feira. Eu digo que acontece muito quando a pessoa está na postura de vítima, tá? Eu não tenho responsabilidade com nada, eu sou uma vítima do mundo. Tá nesse discurso. Sou uma vítima das pessoas, sou a vítima do mundo. E aí eu digo alguma coisa e a pessoa continua naquele lugar. Pronto, aí liga a minha besta-feira que eu fico nervosíssima. Hoje em dia só tem duas coisas que ligam a minha besta-feira. É isso e questões financeiras, que normalmente aí eu fico com medo. São duas emoções que aparecem em mim. É medo e raiva, né? E aí continuo elaborando isso, porque eu sei que é uma memória do passado. Não sou eu aqui no presente, é uma memória do passado. E que elas precisam vir para eu limpar, para eu transformá-las. Não tem outra forma de sair disso. É ver e transformar. Ver e transformar. Como é que eu transformo isso? Ficando consciente, acordando do delírio. Se você conseguir acordar do delírio, no meio do delírio, melhor. Mas geralmente a gente não consegue. Eu digo que é como se fosse uma entidade. Ela desce e só quando ela sobe é que a gente volta a ter lucidez. Então, quando a gente voltar a ter lucidez, a gente pode refletir nessas bases. Olha, eu fiz isso, eu disse isso, eu senti isso, porque eu estava em algum lugar do passado, na minha memória, dos primeiros 10 anos da minha vida, lutando com um dos meus cuidadores. Pronto. Se eu souber disso, mesmo depois de ter passado, aí eu digo, ok, então eu fui abduzida, eu fui sequestrada, minha consciência, minha racionalidade foi sequestrada por essa memória e eu atuei de acordo com essa memória. Sabendo disso, eu posso me perdoar, posso falar em outros termos com a pessoa que eu feri, magoei, sei lá o quê, e começar a dizer. Eu posso dizer uma afirmação, por exemplo, que eu gosto de afirmação, então eu trabalho com afirmação. Eu digo, eu agora estou disposta a me libertar dessa memória. Eu solto com amor essa parte da minha memória que cria essa situação. Eu não preciso mais dela. Respira. Sempre respiração é bom. Porque a respiração faz a gente se acalmar, faz a gente voltar a ter lucidez. E aí a gente vai soltando. Eu agora dissolvo. Pode usar a imaginação. Eu agora estou dissolvendo essa parte da minha memória que cria essa situação. Eu solto ela. Eu me perdoo por ter feito. Quando eu cometo esse tipo de coisa, que a gente pode chamar de erro, né? Quando eu erro, que é o que dizem que é pecar, né? Pecar é errar. E o que é erro nesse sentido? Qual é o erro? É eu ter magoado o outro? Nem sempre, não é isso. O erro é eu ter atuado no presente com a memória do passado. Esse é o erro. Então eu tenho que corrigir esse erro. Não é o erro de falar com uma pessoa bruscamente, essa coisa. Eu posso até dizer, olha, me desculpe, eu estava em delírio e vai acontecer de novo, e se acontecer de novo, me ajude a sair do delírio. Tudo bem. Mas esse não é o erro principal. O erro principal é eu atuar no presente com a memória do passado. Esse é o grande pecado. Então eu vou corrigir esse erro. Né? O erro de eu estar voltando no passado e atuando no presente. Então eu tenho usado também o Ho'oponopono, que é justamente para isso. Eu sinto muito eu ter atuado na memória do passado. Eu sinto muito por ter atuado na memória do passado. Eu me perdoo por ter atuado na memória do passado. Eu agradeço a oportunidade de transformar
a memória do passado. E ainda assim eu me amo. Eu me amo mesmo que tenha atuado na memória do passado. Então essa é uma forma, Ho'oponopono. Você pode fazer o Ho'oponopono junto com o EFT, que são as batidinhas. Pode fazer só aqui, tá? Mas pode fazer as batidinhas todas, que começa por aqui. Aqui, 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 aqui e aqui embaixo do sovaco, na linha, como diz, na linha do mamilo. Pronto. Aí você pode dizer assim: eu sinto muito por ter atuado no presente com a memória do passado. Eu me perdoo por ter atuado no presente com a memória do passado. Eu agradeço a oportunidade de limpar, de transformar a memória do passado. Ainda assim, eu me amo. Eu me perdoo. Eu sinto muito por ter atuado com a memória do passado. Eu me perdoo por ter atuado com a memória do passado. Eu agradeço pela oportunidade de limpar, de transformar o passado, a memória do passado. Eu ainda assim me amo. E aí você faz várias rodadas. Com isso, você vai estar limpando energeticamente isso, tá? É como eu digo, você não precisa estar escarafunchando a memória do passado, não, como o Freud sugeriu. É como eu digo, você não abre o saquinho de lixo quando vai botar ele para o lixeiro pegar. Você não faz isso. Você simplesmente amarra e coloca lá. Você nem quer saber mais o que é que está lá dentro. É a mesma coisa com a memória do passado. Bota lá no saquinho de lixo e diz assim, seja lá o que for que tiver aqui dentro, tá na hora de eu soltar. E assim, você vai perceber com o tempo, tá? Porque não é de uma hora para outra. Com o tempo, você vai perceber essa memória do passado ficando mais enfraquecida, ligando menos vezes, ligando com menos intensidade, você conseguindo acordar do delírio no meio do caminho, qualquer coisa te acordando, né? Porque é feito um sono, é feito uma hipnose, é feito um sonambulismo. Quando você entra nessa memória, você perde a condição de fazer escolha. E você só volta a isso depois que sai, que você volta para o presente. Você sai do passado e volta para o presente. Então, quando você trabalha energeticamente para limpar, para transformar a memória do passado, ela vai ficando mais translúcida. E aí você vai conseguindo, talvez, sair no meio do caminho. Aí acorda, ai meu Deus, eu estou aqui no passado de novo. Me desculpe. Para a pessoa que você está. Porque normalmente a gente está jogando em cima de alguém. A gente pode jogar em cima de Deus também. Tem gente que joga em cima de Deus. Não é um alguém, é uma entidade invisível. Mas na maioria das vezes a gente joga em cima do outro mesmo, porque a gente até acha que a culpa é do outro de eu estar naquela situação emocional. Eu já falei isso em autorresponsabilidade. Vai lá ver o vídeo. Autorresponsabilidade, você diz, a responsabilidade é sua, não é do outro. Mesmo que o outro tenha dito e acordado a sua besta-feira. A responsabilidade é nossa. Aconteceu em mim, a responsabilidade é minha. Eu fiquei com raiva, a responsabilidade é minha. Eu fiquei com medo, a responsabilidade é minha. Eu fiquei com tristeza, a responsabilidade é minha. Fui eu que ativei essa emoção, não foi o outro. Foi eu. A emoção. O comportamento do outro é o comportamento do outro. A forma como eu interpreto o comportamento do outro é que liga as emoções em mim, ok? Então, é como eu interpreto e por isso é responsabilidade minha. O que eu sinto é responsabilidade minha. O que o outro fez é outra coisa. Vai depender muito das regras da sociedade que a gente tá, das leis, para a gente dizer se aquilo é aceitável ou não.
Você pode dizer, olha, isso que você, mesmo que eu não esteja em paz agora, o que você fez não é aceitável dentro da nossa cultura. E eu preciso te dar um interdito, eu preciso te dar um limite. Ok, tudo bem. Mas os meus sentimentos são de minha responsabilidade. Não é da responsabilidade do outro, não. Então, é por isso que eu digo que não adianta fazer DR. Porque DR é você culpando o outro pelos seus sentimentos. Se você culpa o outro pelos seus sentimentos, você não está fazendo nada. Nada. Absolutamente nada. Então, assume a autorresponsabilidade pela sua besta fera interior. Certo? E começa a limpar ela em você. Eu te dei 2 dicas. O Ho'oponopono, te dei 3. O Ho'oponopono, as afirmações positivas e o EFT. Certo? A outra é compreensão, autocompreensão. Tem uma 4ª, autocompreensão. Digo, ok. Se você se lembrar o que foi que criou essa memória interna do passado, você pode fazer feito Freud e ir lá. Agora eu lembrei, foi quando o papai, foi quando a mamãe, foi quando a professora, foi quando um tio, foi quando o meu irmão mais velho, sei lá. Mas assim, eu realmente acho desnecessário você fazer esse esforço. Aí fica a seu critério. Eu não faço mais, eu já fiz, não faço mais esse esforço de ficar tentando me lembrar do passado. Eu simplesmente digo, está acontecendo agora. Eu trouxe o passado para o presente. E tudo o que eu preciso saber do passado está aqui agora. É que eu fico tensa, nervosa, com medo, com raiva, quando tal coisa acontece. E isso tem a ver comigo, com minha memória, e não com o que está acontecendo. Tá? O que está acontecendo, eu preciso apenas de lidar com isso. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso dizer pare, eu preciso correr, eu preciso ir para a polícia, o que é que eu preciso fazer? Mas eu não preciso me emocionar num nível que me desmonte ou que crie uma situação com o outro terrível. Não é necessário mesmo. Não é necessário mesmo. A gente faz, mas não é necessário. No sentido racional da palavra. O que a gente faz, a gente está sentindo necessidade de fazer. Mas é um exagero. Normalmente é um exagero. Quando a minha besta fera aparece, depois que ela some, né, depois que ela desaparece, eu percebo. Desnecessário a besta fera. Eu só me desgastei à toa. Né? Eu podia ter resolvido isso. Se eu não tivesse entrado no modo memória do passado, memória inconsciente, eu poderia resolver isso de outra forma, muito mais tranquila do que a forma que eu não resolvi, porque a besta fera não resolve absolutamente nada, ela só piora uma situação. Por quê? Porque ela não está presente. Ela está num tempo que nem existe mais. A gente só resolve as coisas agora, no presente. Se eu estou num tempo que nem existe mais, se eu estou num delírio, eu não posso resolver nada no passado. Tá, Zé? Obrigada. Tá bom. Então, a gente não pode resolver nada do presente atuando no passado. E é por isso que serve, é para isso que serve psicoterapia. É para gente transformar as reações delirantes do passado. Ou transformar mesmo a memória do passado, se você for daquelas pessoas que gostam de ir. Tem gente até que faz hipnose, né? Para ir no passado mesmo e limpar lá no passado. Eu já fiz isso. Eu tenho até uma técnica que faz isso na minha cabeça, né? Que eu digo que é a viagem no tempo. Eu vou lá na minha memória do passado como adulta e eu falo com aquela criança que eu fui naquela situação. E eu digo tudo que um adulto poderia dizer a uma criança para ela se sentir segura. É uma técnica também de memória, mas aí é memória usada a seu favor e não usada contra você. Bom, eu acho que é isso que eu queria falar da besta fera hoje. É o que veio na minha cabeça, porque é o que vem, eu falo o que vem na minha cabeça na hora, eu não preparo absolutamente nada. Então, se faltou alguma coisa, depois eu complemento com outro vídeo, ou se colocarem no comentário, e nunca colocam, não sei se eu sou muito clara assim, eu sou tão clara desse jeito que ninguém tem dúvida sobre o que eu digo, porque ninguém bota nada no comentário. Mas, se faltou alguma coisa, é só colocar no comentário, ou falar comigo particularmente, se não quiser se expor no comentário público. E curta, compartilhe e comente. E até a próxima!